Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o imortal tio-avô Uzumaki. Capítulo 28, Forjando. Hashirama cumpriu sua palavra. Na viagem de volta, enviou um mensageiro para entregar 10% do metal condutor de chakra ao clã Sarutobi. Como os vários pequenos clãs decidiriam dividi-lo entre si não era mais problema deles. Tobirama estava visivelmente descontente com isso, mas Masaiko estava radiante. Isso porque após o metal ser entregue ao Sarutobi, uma frase familiar lhe veio à mente. Testemunhei e participei de uma história paralela do mundo de Naruto. A origem da andorinha voadora. Recebi 2 pontos de testemunha. Masaiko refletiu por um instante antes de se lembrar. Andorinha voadora era o nome das facas de chakra de Sarutobi Azuma na história original. Então aquelas facas foram forjadas com o metal que eles acabavam de adquirir. Que surpresa inesperada! Por falar nisso, Azuma deve ser bisneto do atual chefe do clã Sarutobi. Aquela arma realmente tem uma longa história. Nessa viagem de um mês, Masaiko gastou 1 ponto de testemunha em mineração, e agora obteve 2 pontos. No total, ele teve um lucro líquido de 1 ponto. Passei um mês inteiro tentando, e tudo que ganhei foi 1 ponto, e foi por acidente. O número de pontos de testemunha disponíveis nesta época é muito baixo. Masaiko não ficou muito satisfeito com essa colheita, mas não havia nada que ele pudesse fazer. De volta ao complexo Senju, chegou a hora do evento favorito de Masaiko, o banquete da vitória. Após se fartar de comida e bebida, Hashirama anunciou: nesta expedição, coletamos muito metal condutor de chakra. Qualquer membro do clã que precisar de um pouco pode se registrar com Tobirama. Os membros do clã Senju olharam em volta, mas ninguém quis ser o primeiro a se manifestar. Masaiko se levantou com um sorriso. Tobirama, preciso de 2 shurikens. Tobirama assentiu com a cabeça, fazendo uma anotação mental. Masaiko quebrou o gelo, e os membros do clã Senju subitamente se entusiasmaram. Não pensem que a colheita deles foi pequena. Uma arma não poderia ser forjada inteiramente desse metal. O corpo principal ainda precisava ser de ferro. Portanto, essa colheita foi enorme. Era suficiente para que cada Senju Jonin ou superior conseguisse pelo menos uma kunai. No dia seguinte, Masaiko e Tobirama foram à forja do clã Senju. O local estava repleto de minério de ferro e outros minerais auxiliares. Os ferreiros trabalhavam arduamente forjando matrizes de armas. Somente quando a matriz estava formada, o mestre ferreiro adicionava o metal condutor de chakra. Isso mesmo, metais condutores de chakra eram extremamente raros nessa época. Mesmo no clã Senju, apenas os mestres ferreiros tinham experiência em trabalhar com eles. Tio-avô, temos que forjar muitas armas desta vez, disse Tobirama, observando a forja movimentada. Receio que nossas armas terão que ser as últimas. Você não está com pressa, está? Não. Você disse nossas armas? Você também precisa de uma? Perguntou Masaiko, confuso. Sim, preciso de uma espada para usar em conjunto com meu Iraishin, respondeu Tobirama. Masaiko parecia pensativo. A espada de Tobirama. Não poderia ser a espada do deus do trovão da história, poderia? Se eu me envolver, isso é outra história paralela. Vou conseguir pelo menos 2 pontos de testemunha. Os olhos de Masaiko brilharam. Ele disse a Tobirama: você não precisa esperar. Eu mesmo forjarei as espadas. Farei uma espada magnífica para você também. Tio-avô, você sabe forjar? Tobirama havia notado que Masaiko era um mineiro habilidoso alguns dias atrás, mas não ousava acreditar que ele também soubesse forjar. Masaiko o encarou com raiva. Seu tio-avô sabe de tudo. Ao entrar na forja, Masaiko pegou um martelo e começou a martelar um pedaço de ferro. O rosto de Tobirama escureceu. Era isso que ele chamava de saber forjar. Ele estava apenas batendo aleatoriamente, sem nenhuma técnica. Masaiko martelou por 1 hora inteira. O lingote de ferro havia se transformado em uma panqueca de ferro, mas a habilidade forja ainda não havia aparecido em seu painel de status. Masaiko olhou para Tobirama, constrangido. Faz muitos anos que não forjo. Estou um pouco enferrujado. Tobirama revirou os olhos, pensando, mas para o fato de você nunca ter forjado nada antes. Ele desistiu de Masaiko e voltou-se para lidar com outros assuntos. O rosto de Masaiko escureceu. Aquilo foi humilhante. Não deveria ser assim. Baseado na minha experiência com mineração, martelar por 1 hora deveria ter sido suficiente para a habilidade aparecer. Ele permaneceu na forja o dia todo, alimentando fogo e adicionando carvão. Finalmente, pouco antes do fim do dia, após seguir o exemplo de um ferreiro e forjar com sucesso uma kunai completa, a habilidade apareceu em seu painel de status. Forjamento nível 1. Ufa, que trabalheira. Eu realmente tive que forjar uma arma inteira para ativá-la. Masaiko suspirou aliviado. Ele quase desistiu, mas isso teria sido humilhante demais na frente de Tobirama. Ao ver a habilidade aparecer, Masaiko imediatamente adicionou 1 ponto. Forjamento nível 6. Esse sistema de pontos não é nada científico. Ele pode até implantar experiência de forja diretamente no meu cérebro, pensou Masaiko. Ele queria tentar forjar seus 2 shurikens imediatamente, mas viu que os ferreiros estavam apagando o fogo e se preparando para fechar. Masaiko também estava com fome e percebeu que nem sequer havia jantado. Após o jantar, Masaiko vasculhou a experiência em forja que acabará de adquirir. Entendo. Nível 6 é basicamente o limite para um mortal, um mestre ferreiro. O mestre ferreiro do Senju provavelmente está nesse nível. Masaiko olhou para os seus pontos de testemunha restantes. Ele ainda tinha 4.
Os 2 shurikens que estou fazendo para mim provavelmente serão usados por muito tempo. E forjar a espada do Deus do Trovão para Tobirama provavelmente me renderá alguns pontos de testemunha. Masaiko cerrou os dentes e adicionou mais 3 pontos à sua habilidade de forjamento. Forjamento nível 8. Nesse caso, eu deveria ser capaz de forjar 2 armas divinas amanhã. Itens divinos? Gostaria de saber como eles se compararão à espada Kusanagi. Pensando nisso, ele gradualmente adormeceu. Logo na manhã seguinte, Masaiko dirigiu-se ansiosamente à forja. Em apenas meio-dia, Masaiko forjou seus 2 shurikens. A forja LV8 estava em outro nível. Os shurikens finalizados não pareciam especiais, mas quando Masaiko, sem querer, roçou um deles em uma fornalha, um corte se abriu instantaneamente no metal. Ops, quebrei. A expressão de Masaiko mudou. Ele pegou seu shuriken e saiu rapidamente. Ele pensou por um momento e dirigiu-se ao campo de treinamento 2 do Senju para testá-los. Como estavam impregnadas com metal condutor de chakra, Masaiko imediatamente tentou canalizar seu chakra para elas. Cook. Masaiko apertou os olhos. Quando imbuído com seu chakra, o shuriken começou a brilhar com uma luz ofuscante. Bem, então chega de ataques furtivos. Talvez se eu canalizar mais chakra, eu consiga cegar o inimigo? Masaiko murmurou. Masaiko pesou o shuriken e o arremessou com toda a sua força. Ele estava prestes a fazer os selos de mão para seu jutsu de substituição de shuriken, mas sua expressão mudou. No segundo seguinte, ele e a shuriken trocaram de lugar. Não são necessários selos de mão. Masaiko quase deu uma gargalhada. Isso não é simplesmente o Iraishin no jutsu. Ele olhou para trás, para o lugar onde estivera e balançou a cabeça. Ainda é menos prático que o Iraishin de verdade. Não posso simplesmente tratar esses shurikens como kunais descartáveis. Parece que preciso priorizar a criação de pergaminhos de selamento. Seria ótimo fazer um pergaminho de invocação para eles, como 7 espadachins ninja têm. Amanhã, mostrarei a Tobirama a verdadeira habilidade de forja do seu tio-avô. Capítulo 29. A espada do Deus do Trovão. Masaiko não conseguiu esperar nem até o dia seguinte. Incapaz de conter seu desejo de se exibir, ele foi procurar Tobirama. Depois de explicar o motivo de sua presença ali, Tobirama pareceu resignado. Tio-avô, você aprendeu a forjar? Como assim aprendi? Eu sempre soube. Olha só esses 2 shurikens. Eu mesmo os forjei. Masaiko sentiu-se ridicularizado. Tobirama olhou para os shurikens. Eram simples e comuns, iguais aos shurikens padrão. Foi o que ele pensou, e foi o que ele disse. Não são apenas shurikens padrão. Olhem mais de perto. Encarem-nas. Abram bem os olhos e olhem, disse Masaiko com raiva. Ele canalizou chakra para as shurikens, e uma luz ofuscante emanou delas. Agora consegue vê-los claramente? Perguntou Masaiko com um sorriso presunçoso. Agora não consigo ver absolutamente nada, disse Tobirama, esfregando os olhos com um sorriso amargo e impotente. Masaiko. Resumindo, após uma hora de diversas demonstrações, Tobirama acabou se convencendo, ainda que a contragosto, de que Masaiko realmente sabia forjar. Tio-avô, você disse que queria forjar uma espada para mim. Tudo bem, mas está ficando tarde, disse Tobirama, resignado. A forja provavelmente já está fechando. Vamos amanhã. Está tudo bem. Eles ainda não fecharam. Vamos lá, eu termino e depois eles podem fechar, disse Masaiko com um sorriso. Percebendo que não havia como escapar, Tobirama só pôde seguir Masaiko na resignação. No meio do caminho, porém, um Chunin os deteve. Lorde Tobirama, o chefe do clã está procurando por você. O rosto de Tobirama iluminou-se de alívio. Masaiko, no entanto, parecia irritado. Ele seguiu Tobirama até o salão do chefe do clã. Precisava ver o que a Shirama queria a essa hora. Tobirama, você está aqui, disse a Shirama. Aconteceu um acidente na forja. O que aconteceu, irmão? Perguntou Tobirama. Uma fornalha explodiu. Parece que alguém fez um corte nela com uma arma afiada mais cedo. O rosto de Masaiko escureceu instantaneamente. A Shirama viu sua expressão e disse resignado. Tio-avô, não foi você, foi? Foi um acidente, disse Masaiko, envergonhado. Esquece. Por sorte, só 2 ferreiros ficaram levemente feridos. Só tenha mais cuidado da próxima vez. A Shirama não conseguiu repreendê-lo de verdade. Certo, cuidado. Vou curar aqueles 2 ferreiros, disse Masaiko. Ele estava envergonhado demais para arrastar Tobirama até a forja agora. Ao ver Masaiko partir, Tobirama suspirou aliviado. Irmão, o tio-avô insiste em forjar uma espada para mim, e eu. Está tudo bem, Tobirama. Se estiver muito ruim, a gente manda reforjar depois, disse a Shirama, sem conseguir oferecer nenhum consolo melhor. E de fato, logo na manhã seguinte, Masaiko encontrou Tobirama e o arrastou para a forja. Tobirama suspirou. Tio-avô, você poderia simplesmente ter me trazido a espada quando terminasse. Por que me arrastar até aqui para assistir? Como isso é a mesma coisa? Masaiko encarou com raiva. Ver sua própria arma sendo forjada é uma sensação especial. O que tem de tão especial? Tobirama começou a argumentar, mas viu que Masaiko já estava trabalhando arduamente. Resignado, Tobirama apenas observava. Mas, enquanto observava, sua preocupação se dissipou. Os movimentos de Masaiko eram sistemáticos e precisos, completamente diferentes de ontem. Não eram caóticos, mas sim possuíam uma estranha qualidade artística. Artístico? Devo estar ficando louco, murmurou Tobirama. Passou-se meio-dia, e Masaiko havia forjado uma espada. Pelo que Tobirama pôde perceber, parecia um sucesso completo. Aqui está.
Experimente, disse Masahiko, entregando-lhe a espada. Tobirama pegou a raquete, deu alguns golpes de teste e assentiu, satisfeito. Está ótima. O equilíbrio é perfeito e o peso é ideal. Masahiko entregou-lhe uma kunai. Tente cortar isto. Não se preocupe, não vai quebrar. Tobirama assentiu com a cabeça, brandiu a espada e cortou a kunai ao meio com um golpe limpo. Que lâmina afiada, disse Tobirama com o rosto iluminado de prazer. Uma lâmina afiada. Esta é uma arma divina. Masahiko pegou a espada de volta, o rosto corado, e canalizou uma enorme quantidade de seu próprio chakra de liberação de relâmpago nela. Pronto. Agora está terminado. Tobirama recuperou a espada e infundiu-lhe seu próprio chakra. A lâmina instantaneamente rompeu em uma luz branca ofuscante. O rosto de Tobirama escureceu. Mais luz branca ofuscante. Antes mesmo que pudesse perguntar a Masahiko se ele tinha alguma estranha obsessão por luz branca, Tobirama sentiu um poder incrível emanando da lâmina. Como se ela pudesse cortar qualquer coisa. Vamos lá. Vamos testar no campo de treinamento 1, disse Masahiko, percebendo sua hesitação. Quando chegaram, Masahiko explicou. A enorme quantidade do meu chakra relâmpago transformou a lâmina em pura luz. Ela pode bloquear a maioria dos ninjutsus. Qualquer coisa que ela cortar ficará eletrocutada e paralisada. Ela pode cortar quase tudo. A lâmina também pode ser retraída para dentro do cabo, facilitando o transporte. Tobirama experimentou, e a lâmina retraiu perfeitamente. Bloquear a maioria dos ninjutsus? Ele ainda estava cético. Experimente isso. Rasengan. Masahiko formou um Rasengan e o lançou contra ele. Tobirama brandiu a espada, e ela cortou o Rasengan ao meio. Ele consegue bloquear um jutsu de rank A? Exclamou Tobirama, estupefato. Não é só isso. Rasengan gigante. Tobirama reagiu instintivamente, dividindo também o Rasengan gigante em 2. Que tal ataques que não envolvam energia? Liberação de vento, dano por pressão. Liberação de terra, bala do dragão da terra. Tobirama derrotou os 2. Vendo Masahiko se preparando para mais um ataque, ele o impediu rapidamente. Muito bem, tio-avô. Tenho a impressão de que você está me usando como alvo para praticar. Me acerte com seu jutsu mais forte. Meu mais forte? Masahiko sorriu maliciosamente. Tem certeza disso? Tobirama sentiu uma pontada de inquietação, mas tinha fé absoluta na espada. Além disso, ele tinha visto o jutsu mais forte de Masahiko durante a guerra contra Kaguya e imaginou que conseguiria bloqueá-lo. Arte sábia, liberação de vento, Rasen Shuriken, gritou Masahiko lançando o jutsu colossal. Tobirama parecia ter visto um fantasma. Tio-avô, você está tentando me matar? Ele não ousou bloquear o ataque, teleportando-se instantaneamente para longe com o Iraishin. O Rasen Shuriken destruiu mais da metade do campo de treinamento 1. Masahiko, no entanto, parecia insatisfeito. Como eu pensava. Seu poder não é nada comparado às verdadeiras milhares de mãos de Hashirama. Tobirama apareceu ao lado de Masahiko, com o rosto completamente lívido. Tudo bem, não fique bravo, disse Masahiko com um sorriso. A culpa é sua por ser desrespeitoso e me desafiar a usar meu jutsu mais forte. Então, você está satisfeito com sua nova arma? Dê um nome a ela. Tobirama parou um instante para se recompor. Estou satisfeito. Já que está imbuída com chakra de liberação de relâmpago, vamos chamá-la de Raijin no Ken, a espada do deus do trovão. Eu estava esperando você dizer isso. Uma frase familiar passou pela mente de Masahiko. Testemunhei e mudei completamente uma história paralela do mundo de Naruto, a espada do deus do trovão. Recebi 2 mais 10 pontos de testemunha. Completamente transformada? Um multiplicador de 10 vezes? Claro! A espada que acabei de fazer não é aquela sucata da história que é destruída por um Rasengan e um Chidori. Essa foi uma vitória estrondosa. Capítulo 30. Criança mimada. A forja, sempre movimentada, trabalhou arduamente durante um mês inteiro, após o qual os projetos de forjamento foram temporariamente encerrados. Durante esse tempo, Masahiko importunou e implorou a Tobirama por um pouco mais de metal condutor de chakra e forjou mais 2 shurikens para si mesmo. Isso seria suficiente por enquanto. Com os shurikens prontos, era a hora de colocar os pergaminhos de selamento na agenda. Masahiko passou 6 meses inteiros testando qual tipo de casca de árvore era o melhor para fazer pergaminhos. No fim, ele descobriu que a liberação de madeira de Hashirama era melhor. Após perder meio ano, Masahiko estava prestes a iniciar a produção quando percebeu que o complexo Senju estava decorado com lanternas e serpentinas. Era ano novo. Masahiko passou o ano novo com Hashirama e Tobirama, e rejuvenesceu um ano. Agora ele tinha 30 anos. Claro que aos olhos de todos os outros, ele era um homem de 55 anos. Após o ano novo, Masahiko dedicou-se novamente à pesquisa de pergaminhos de selamento. Inicialmente ele pensou que seria fácil, dada sua maestria em Fuinjutsu. No entanto, selar pergaminhos também envolvia espaço, um conceito que Masahiko desconhecia completamente. Ele não teve escolha a não ser pedir ajuda a Tobirama. O clã Senju ainda era frequentemente convocado para a guerra, com Tobirama muitas vezes liderando as equipes. Entre isso e aquilo, acabou levando 3 anos inteiros. 3 anos depois, Masahiko olhou para a frase familiar em sua mente e quase caiu em lágrimas. Testemunhei e alterei ligeiramente uma história paralela do mundo de Naruto, pergaminhos de selamento. Recebi 2 mais 2 pontos de testemunha. Passei 3 anos e só consegui 4 pontos de testemunha? Ligeiramente alterado? Isso significa apenas que o inventor é diferente, mas o produto é o mesmo? Droga, quem inventou isso na história original?
Essa pessoa devia ser um gênio para estar no mesmo nível que eu e Tobirama juntos. Bem, pelo menos tive outros ganhos. Minha habilidade em Fuinjutsu aumentou um nível, o que equivale a 20 pontos de testemunha. No fim, essa foi a única maneira que ele encontrou para se consolar. Vovô, o Kenji-kun veio te ver. Uma voz jovem e infantil tirou Masahiko de seus pensamentos caóticos. O rosto de Masahiko escureceu. Aquele pirralho mimado está aqui de novo. Senju Kenji, filho de Hashirama e Mito, e pai da futura quinta Hokage, Tsunade. Ele era alguém que Masahiko outrora estivera extremamente animado para conhecer, mas, nos últimos 3 anos, tornou-se sua maior dor de cabeça. Talvez ele tivesse herdado perfeitamente os genes de Hashirama, pois a criança demonstrava um lado imprevisível e brincalhão desde pequena. Nos últimos 3 anos, ele rasgou 5 dos pergaminhos de selamento protótipos de Masahiko, puxou a barba dele 4 vezes, quase quebrando o jutsu de transformação de Masahiko, e trocou secretamente os materiais de fabricação de pergaminhos de Masahiko 3 vezes. Ah, Kenji-kun, você está aqui. Deixe o bisavô te segurar. Masahiko rapidamente escondeu o pergaminho de selamento recém-concluído e se virou para cumprimentá-lo. Ai! Puxando a barba do bisavô de novo. Masahiko fez uma careta de dor e devolveu Kenji-kun para Mito. Tio-avô, o senhor ainda está ocupado com os pergaminhos de selamento? Precisa da minha ajuda? Perguntou Mito com um sorriso. Não precisa. Acabei de terminar uma com sucesso. Estava pensando em ir contar a Hashirama e Tobirama as boas notícias, disse Masahiko, ainda um pouco animado. Ah, parabéns, tio-avô. Hashirama deve estar no salão principal agora. Acho que Tobirama saiu ontem. Saíram de novo? Que clãzinho está causando problemas dessa vez? Perguntou Masahiko. Desde que Hashirama derrotou Madara há mais de 3 anos, os clãs Senju e Uchiha não entraram em guerra novamente. Madara provavelmente ainda não estava confiante de que poderia vencer e não iniciaria uma luta facilmente. Nos últimos anos, embora houvesse batalhas constantes, elas eram em sua maioria de pequena escala, com Tobirama liderando equipes para pacificar clãs menores inquietos. Não era um clã. Parece que o daimyo da Terra do Fogo o convocou para alguma coisa, respondeu Mito. O daimyo? Masahiko estava intrigado. O mundo de Naruto era um mundo de shinobi, mas, não completamente. Em toda a Terra do Fogo, todos os clãs ninja juntos somavam apenas algumas centenas de milhares, mas a população civil ultrapassava os 10 milhões. Quem administrava essas dezenas de milhões de civis era o daimyo. Os clãs ninja, que só sabiam lutar, não entendiam nada de economia ou desenvolvimento. Portanto, cada clã reconhecia o daimyo e mantinha um respeito superficial por ele. Mas o daimyo também entendia que esse respeito, especialmente por parte do Senju e Uchiha, era puramente superficial. Masahiko achou muito estranho o daimyo convocar o clã Senju agora. Intrigado, Masahiko dirigiu-se ao salão principal do chefe do clã, seguido por Mito e o garoto mimado. Pai, gritou o garoto. O rosto de Masahiko ficou verde. Assim que viu Hashirama, o garoto se tornou educado. Então ele só era um terror para ele. Não é à toa que Mito estava sempre por perto, rindo de seu azar. Tio-avô, você está aqui. Os pergaminhos de selamento. Hashirama começou. Eles estão completamente finalizados. Assim que eu definir o método de produção exato, poderemos produzi-los em massa, disse Masahiko com um sorriso. Que maravilha! Não precisaremos mais nos preocupar com a logística. Hashirama sorriu. Hashirama sobre Tobirama. A Tobirama foi para a capital. O daimyo parece querer alguma coisa. Não se preocupe com ele, tio-avô, disse Hashirama casualmente. Após conversarem um pouco, Masahiko saiu do salão. Ele voltou para registrar o método de produção dos pergaminhos de selamento e também criou um novo pergaminho de invocação, vinculando a ele seus 4 shurikens especiais. Seu trabalho para este período finalmente havia chegado ao fim. Ele estivera longe do clã Uzumaki por quase 4 anos. Planejava descansar por alguns dias, se despedir de Hashirama e voltar para casa para ver como as coisas estavam. Inesperadamente, Hashirama o encontrou novamente naquela mesma noite. Tio-avô, Tobirama acabou de enviar uma carta. O daimyo convocou muitos clãs ninja. Os Uchiha, os Ino-Shikasho, os Aburami. Todos enviaram pessoas. Tobirama está preocupado por não conseguir lidar com a situação sozinho e esperava que você pudesse ir. Eu? Perguntou Masahiko, confuso. Você tem um monte de gente sentada por aí. E você não está tão ocupado assim. O clã Uchiha enviou Izuna, não Madara. Não seria apropriado eu ir, disse Hashirama, constrangido. Quanto a te convidar, foi um pedido de Tobirama. Ele disse que embora você seja um pouco excêntrico, não. Ele disse que você tem ideias muito boas às vezes. Você quis dizer, planos, não é, disse Masahiko, irritado. Tudo bem, eu vou. Vou ajudar o Tobirama a subir, mas não volto aqui depois. Fiquei 4 anos fora de casa. Preciso visitar o clã Uzumaki. Só espero que da próxima vez que eu ouvir, seu pirralho tenha aprendido a se comportar. Certo, obrigada por isso. Aliás, o que há de errado com os modos do meu Kenji-kun? Seu filho é muito bem educado, retrucou Masahiko, virando-se e saindo do salão. Ele deixou Hashirama ali parado com uma expressão de total confusão. Capítulo 31. A capital da Terra do Fogo. Dentro da capital da Terra do Fogo. Após um dia inteiro de viagem, Masahiko chegou à capital. A residência do daimyo ficava bem no centro da cidade. Como a grande metrópole que controlava a força vital econômica da Terra do Fogo, a capital era incrivelmente próspera.
Prédios baixos e vários pavilhões estavam agrupados bem próximos uns dos outros. Embora estivesse no mundo de Naruto há quase 58 anos, Masahiko nunca o havia visitado. Decidiu então dar um passeio pela cidade primeiro. Não tinha os arranha-céus do século XXI, mas possuía um charme rústico único. Caminhando pela rua movimentada, os ouvidos de Masahiko se enchiam com os gritos dos comerciantes. Cerâmica artesanal da Terra do Vento, tecidos da Terra da Água, esculturas em pedra da Terra da Terra. Todo tipo de mercadoria rara, transportada por caravanas comerciais, era vendida aqui. É impressionante. Em meio a essa guerra caótica, eles viajam milhares de quilômetros por um pouco de dinheiro. Parece que a busca pelo lucro por parte dos comerciantes é uma verdade universal em todos os mundos. De repente, um grito chegou aos ouvidos de Masahiko. Passe por aqui ou entre, não perca. O novo produto da nossa loja está fazendo sua estreia na Terra do Fogo. A boca de Masahiko se contraiu. Que discurso de vendas familiar. Os gritos chamaram sua atenção, e ele não resistiu à tentação de ir até lá para ver o que era. Ao observar mais atentamente, ele imediatamente sentiu uma sutil sensação de dissonância. Era um fone de ouvido sem fio. Masahiko não fazia ideia de por que algo assim apareceria no mundo de Naruto, mas, olhando para a multidão ao redor, todos pareciam achar aquilo normal. Bem, o mundo de Naruto foi desenhado por uma pessoa moderna. É normal que tenha alguns elementos modernos. Masahiko só conseguiu se consolar dessa forma. Nesse instante, o vendedor começou sua explicação entusiasmada. Este é o fone de ouvido sem fio recém-desenvolvido da nossa loja. Basta colocá-lo e duas pessoas podem conversar, não importa a distância. Temos tido muito Shinobi-sama na cidade ultimamente, e este item é indispensável para o comando no campo de batalha. Apenas 100 milhões de ryu. Quantidade limitada por ordem de chegada. Masahiko balançou a cabeça levemente. Essa coisa, como dizer, comunicação sem fim parecia magia negra, mas vendê-la por 100 milhões de ryu era um pouco caro. Ele se lembrou da história de que a recompensa por um jonin de elite como Sarutobi Azuma era de apenas 30 milhões. E 30 milhões naquela época provavelmente não valeriam nem 3 milhões hoje em dia. Quanto aos 100 milhões de ryu, provavelmente essa era toda a poupança de um pequeno clã. E de fato a multidão aumentou, mas ninguém estava disposto a abrir a mão do dinheiro e comprar um conjunto. Só um tolo compraria isso. Assim que Masahiko teve esse pensamento, ouviu uma voz familiar. Eu compro. Masahiko ergueu os olhos. A pessoa que comprará o fone de ouvido era ninguém menos que o chefe do clã Nara. Ao ver um conhecido, o rosto de Masahiko iluminou-se. Haha, Lord Nara. Nos encontramos novamente. O chefe do clã Nara finalmente notou Masahiko. Ele imediatamente se lembrou da batalha de alguns anos atrás, onde eles haviam sido completamente derrotados por causa do jutsu de invocação daquele homem. Seu rosto escureceu instantaneamente e ele se virou para ir embora. Mas Masahiko, rindo, bloqueou seu caminho. Não tenha tanta pressa em ir embora, Lord Nara. Não é fácil encontrar alguém conhecido numa cidade tão grande. Eu estava pensando. Esse fone de ouvido é tão caro, só um tolo compraria. Quer dizer, o clã Nara deve ser muito rico. O rosto de Nara se contraiu. Se ele havia entendido corretamente, Masahiko o estava chamando de tolo por ter dinheiro demais. Ele respondeu, impotente. Ah, suponho que sim, num tom displicente. O Lord Nara também está aqui a convite do Daimyo? Perguntou Masahiko, já sabendo a resposta. Um chamado do Daimyo? Não, estou aqui apenas para comprar algumas coisas. Mentiu o chefe de Nara descaradamente. Ah, é mesmo? Masahiko não o denunciou. Só para comprar isso? Planejando usar com o jutsu secreto do clã Yamanaka? A expressão de Nara mudou instantaneamente. Ele ficou chocado ao saber que Masahiko sabia daquilo. Não fique nervoso. Eu já vivi 58 anos. Acontece que eu ouço todo tipo de coisa por acaso, explicou Masahiko calmamente. O chefe Nara sentiu com a cabeça, aceitando a explicação com relutância e se virou para sair. PFFT. Dessa vez, Masahiko não o impediu. Ele simplesmente caiu na gargalhada depois que a Shirama se foi. Provocar uma pessoa inteligente era muito mais divertido do que provocar um idiota como a Shirama. Após esse pequeno intervalo, Masahiko perdeu o interesse em fazer compras. Ele pediu informações a alguns moradores e encontrou o caminho até a residência do Daimyo. Após explicar seu propósito aos dois guardas, ele foi conduzido ao quarto de hóspedes reservado para o clã Senju. Tio-avô, o senhor já chegou. A viagem foi tranquila? Tobirama saiu para cumprimentá-lo. Sim, estava tudo bem. Eu estava preocupado que você estivesse ansioso, então me apressei para lhe dar algumas das minhas ideias malucas, disse Masahiko, lançando um olhar para Tobirama. O rosto de Tobirama endureceu. Ele amaldiçoou mentalmente seu irmão mais velho, que não era confiável. Como poderiam ser ideias desonestas, explicou Tobirama prontamente. Você tem sido de grande ajuda para nós todos esses anos. Bom, pelo menos você tem alguma consciência. Agora, o que está acontecendo desta vez, disse Masahiko. Ainda não sabemos os detalhes, já que nem todos chegaram. Mas muitos clãs estão aqui, basicamente todos os clãs da Terra do Fogo, grandes e pequenos. Sinto que algo grande está prestes a acontecer, explicou Tobirama. Todos estão aqui? O rosto de Masahiko endureceu. Nesse caso, um sorriso triunfante se espalhou pelo rosto de Tobirama. Você adivinhou. O chefe do clã Uzumaki também está aqui. E como somos família, ele está hospedado bem ao lado.
Do que você está rindo? Já que meu sobrinho mais velho está aqui, vou visitá-lo, disse Masahiko, sentindo-se um pouco culpado. Ele foi até a casa ao lado e bateu. Quando a porta se abriu, era de fato o chefe do clã Uzumaki. O chefe do clã ficou surpreso ao ver Masahiko, mas depois sorriu. Segundo tio, quanto tempo? Você não mudou nada. Você, por outro lado, envelheceu bastante. Masahiko ainda mantinha sua aparência de 48 anos, intocado pelo tempo. O chefe do clã Uzumaki, no entanto, já tinha mais de 40 anos e estava sobrecarregado pelos assuntos do clã, o que o fazia parecer ainda mais velho que Masahiko. Ao ver isso, Masahiko sentiu uma pontada de culpa. Durante todos esses anos ele, o primeiro ancião dos Uzumaki, havia permanecido alojado no complexo Senju apenas para obter alguns pontos de testemunha. Depois que este assunto com o daimyo estiver resolvido, disse ele, tomando a iniciativa, voltarei ao clã Uzumaki com você. O chefe do clã estava radiante. Com a sua ajuda, as coisas ficaram muito mais fáceis. Nos últimos anos, tanto o segundo quanto o terceiro ancião se aposentaram, e você não estava por perto. Não tive escolha a não ser pedir ajuda aos meus próprios irmãos, o que deixou alguns membros do clã descontentes. Eles acham que o clã se tornou um projeto individual meu. Masahiko revirou os olhos. Será a mesma coisa se eu voltar. Quando eu retornar, pretendo apenas ensinar algumas das crianças. Nossa próxima geração tem uma lacuna. Você ainda precisa lidar com todos os outros assuntos do clã. Está tudo bem. Contanto que você volte, é tudo o que importa. O chefe do clã assentiu com entusiasmo. Certo, vou voltar para a casa ao lado. Estou aqui para ajudar o Tobirama. Não me incomode a menos que seja importante. O rosto do chefe do clã Uzumaki escureceu. Esse segundo tio, ele continua tão imprevisível como sempre. Capítulo 32, Os 108 Guardiões. Logo na manhã seguinte, Masahiko acompanhou Tobirama a uma audiência com o daimyo do País do Fogo. Felizmente, este daimyo não era o efeminado da história original. Deve ter sido um caso de descendentes que não conseguiram corresponder às expectativas de seus ancestrais. Também presentes na plateia estavam o antigo rival de Tobirama, Uchiha Izuna, e Uchiha-zan, o antigo terceiro ancião que agora era o primeiro ancião do clã Uchiha. Uchiha-zan olhou para Masahiko e zombou. Os Uzumaki estão mesmo se aliando ao Senju? Você está mesmo trazendo esse velho fóssil junto numa hora dessas? Fóssil antigo? Masahiko sorriu. Pessoal, deem uma olhada. Entre ele e eu, quem é o verdadeiro fóssil antigo? Confiando em seu rosto perpetuamente de 48 anos, ele fez a expressão de Uchiha-zan azedar. Primeiro ancião, não dê ouvidos a ele. Ele já está com um pé na cova, disse Izuna, correndo em defesa de seu ancião. No entanto, a forma como ele disse isso. Resumindo, o sorriso de Masahiko se alargou ainda mais, e o rosto de Uchiha-zan ficou vermelho como um tomate. Ai! O daimyo, em sua plataforma, pigarreou, interrompendo a discussão. Vendo que todos haviam se acalmado, o daimyo falou, convoquei todos vocês aqui hoje porque há alguns dias, fui alvo de uma tentativa de assassinato por um ninja. Meu guarda-chefe, Santarou, morreu me protegendo, levando o assassino consigo. Isso me entristece profundamente. É claro que não chamei você aqui para acusá-lo de ter enviado o assassino. Estou aqui porque sinto que minha segurança está ameaçada. Com a partida de Santarou, não me resta ninguém entre meus guardas que me faça sentir seguro. Desejo que os grandes clãs ninja enviem algum shinobi de elite para me proteger. Quero formar uma organização, os 12 shinobi guardiões. Naturalmente pagarei uma taxa de contratação adequada. O que você acha? Abaixo da plataforma, os shinobi trocaram olhares, mas ninguém disse nada. Todos os clãs ninja reconheciam a autoridade do daimyo por dois motivos. Primeiro, o daimyo ajudava a Terra do Fogo a prosperar, o que significava mais renda para os clãs. Segundo, e este era o principal motivo, o daimyo não possuía poder militar significativo. Este pedido para formar os 12 guardiões shinobi, mesmo que como uma contratação, ainda criaria uma força militar leal ao daimyo. Mas ele estava fazendo o pedido com base em sua própria segurança pessoal. Eles não podiam simplesmente recusar. Uchiha-zan deu um passo à frente. Lord Daimyo, este é um assunto que o clã Uchiha deve discutir. Por favor, nos desculpe. Tobirama lançou um olhar para Masahiko, sinalizando para que ele apresentasse uma desculpa semelhante. Como líderes da delegação, não era apropriado que Tobirama ou Izuna tomassem a decisão. Masahiko deu um passo à frente, sorrindo para o daimyo. Lord Daimyo, para sua segurança, formar os 12 guardiões shinobi é perfeitamente razoável. Mas o assassino pode não ter como alvo apenas você. Sua esposa, seus filhos, todos podem estar em perigo. Portanto, para a segurança de toda a residência, como 12 pessoas seriam suficientes? Acredito que formar os guardiões shinobi 108 seria muito mais razoável. Ao lado dele, o contingente Uchiha olhava para Masahiko como se ele fosse um completo lunático. Quanto a Tobirama, Masahiko não ousou virar a cabeça para olhar a expressão de Tobirama. Masahiko estava desesperado por aqueles pontos de testemunha. Se ele conseguisse estabelecer 108 guardiões, seria uma mudança completa na trama, e certamente receberia uma recompensa enorme. Na plataforma, o rosto do daimyo iluminou-se. Oh, obrigado pelo apoio do Senju. Certamente considerarei formar os guardiões shinobi 108. Após se despedirem do daimyo, os grupos retornaram aos seus respectivos aposentos. Durante todo o caminho de volta, Masahiko não ousou olhar para Tobirama. Ele havia sido enviado para ajudar Tobirama, e só piorou as coisas. Tobirama,
Tio-avô, essa foi a solução perfeita. Antes que Masahiko pudesse se desculpar, Tobirama o interrompeu, com um rosto radiante de entusiasmo. Masahiko estava completamente perplexo. Se o daimyo tivesse pedido apenas 12, seria difícil recusar, especialmente para os clãs menores que anseiam por um salário fixo. Mas 108. Nenhum clã jamais concordará com isso. É tão absurdo que provavelmente vai arruinar a ideia original dos 12 Shinobi Guardiões. Eu sabia que te convidar para vir era a escolha certa. A mente de Masahiko estava atordoada. Ele não conseguia acreditar que sua ideia brilhante tivesse sido interpretada dessa maneira por Tobirama. Sim, Masahiko recuperou-se. Essa era exatamente a minha intenção. Estou surpreso que você tenha percebido minhas intenções tão rapidamente. Por dentro, ele pensava, bem, isso é um fracasso. Definitivamente não vou ganhar muitos pontos com isso. Como Tobirama previu, depois de invocar o Senju e os Uchiha, o daimyo procedeu à convocação dos outros clãs, mas agora ele estava apresentando os 108 guardiões. Como era de se esperar, até mesmo os pequenos clãs que estavam desesperados por aquele salário fixo, recusaram-se a aceitar a proposta. Em outra ala da residência do daimyo, os chefes dos clãs Ino Shikasho estavam reunidos. O chefe do clã Yamanaka tinha uma expressão sombria. O que o daimyo está pensando? 108 guardiões? Ele precisaria de Jonin de elite no mínimo para protegê-lo. Com uma força tão grande, ele poderia nos atacar. Ele olhou para os outros dois. Nosso daimyo costuma ser muito astuto. Isso não é típico dele. Ele se encontrou com o Senju e os Uchiha antes de nós. Os Uchiha devem estar tentando causar problemas novamente. O chefe do clã Nara balançou a cabeça. Não necessariamente os Uchiha. Podem ser o Senju. Ao dizer isso, ele se lembrou vividamente da cara de Masahiko, que dava vontade de socar. Torune, disseram os dois, virando-se para o chefe do clã Akimichi. O que você acha? Eu estava pensando. O jantar na residência ontem à noite foi excelente. Eu deveria trazer os chefes do meu clã para aprender com eles. Os outros dois trocaram um olhar, desviaram o olhar de Akimichi em silêncio e continuaram a conversa. Todos os outros clãs tiveram a mesma reação. Ninguém concordou com a proposta. Mas no fim das contas, o pedido do daimyo era superficialmente razoável, e eles ainda precisavam encontrar uma maneira diplomática de recusá-lo. No dia seguinte, o daimyo convocou novamente o Senju e os Uchiha. Comparado a ontem, o rosto do daimyo estava completamente negro, especialmente quando ele olhava para Masahiko. Masahiko sentiu que estava sendo injustiçado. Ele havia estado sinceramente do lado do daimyo. Antes que o daimyo pudesse falar, Masahiko interrompeu. Minha proposta de 108 ontem foi um pouco impensada. Vocês não precisam de tanta gente. Mas 12 parece pouco. Que tal 24? Ele precisava tentar. A expressão do daimyo suavizou-se ligeiramente. Sim, eu também fui precipitado. Os custos de contratação de 108 seriam difíceis de suportar. Quanto ao número final, devemos considerar o que é realmente necessário. Vou oferecer um banquete esta noite. Reuniremos todos os líderes dos clãs e discutiremos este assunto mais a fundo. O grupo assentiu com a cabeça e se retirou. No caminho de volta, Tobirama falou, o daimyo é astuto. Ele usou seu próprio plano contra você e agora garantiu seu projeto, Guardião Shinobi, tio-avô. Seu plano acabou ajudando. Masahiko ficou duplamente perplexo. Capítulo 33, A poeira assenta. Naquela noite, a residência do daimyo ofereceu um grande banquete. Estavam presentes o daimyo, sua esposa e seus 3 filhos. Quanto aos clãs ninja, Masahiko examinou a sala e viu muitos rostos familiares. Deixando de lado o Senju, o Uchiha e Uzumaki, 5 dos 6 chefes de clã com quem ele havia lutado 3 anos atrás estavam presentes. Apenas o chefe do clã Ataque, com quem Masahiko havia se enfrentado pessoalmente, estava ausente. Vários dos líderes das pequenas alianças de clãs também estavam presentes. Masahiko reconheceu apenas o chefe do clã Sarutobi, embora o homem ao lado dele, que se parecia com Shimura Ken, provavelmente fosse o chefe do clã Shimura. Os outros provavelmente eram os líderes dos clãs Fuma, Yamashiro e Jeko. O olhar de Masahiko, no entanto, fixou-se em um brasão de clã familiar usado por um assistente. Será que esse é o clã Kurama? Isso não é de um enredo original da TV? Isso significa que eu renasci no anime e não no mangá? Afinal, havia algumas diferenças. Aquele clã. Eles não têm nenhum membro desperto nesta era, tem? Isso pode ser um problema. O poder daquele chefão Aizen. Enquanto Masahiko estava perdido em pensamentos, o daimyo já havia ordenado aos servos que trouxessem a comida. Assim que os pratos foram colocados na mesa, Masahiko perdeu todo o interesse em qualquer outra coisa. Como era de se esperar da residência do daimyo, a comida é de outro nível. Seria esta uma versão de outro mundo de um banquete imperial? Embora Masahiko não soubesse exatamente o que consistia um banquete imperial completo, se não fosse tão trabalhoso proteger o daimyo, ele ficaria tentado a ficar ali para sempre. Masahiko ignorou Tobirama na mesma mesa e começou a comer. Ele precisava se fartar primeiro. O daimyo estava dizendo algo no palco, mas Masahiko não estava prestando atenção. Quando finalmente se saciou e olhou para cima, ouviu o daimyo dizer, não direi muito mais. Discutiremos os detalhes depois de comermos. Masahiko arrotou. Ele estava comendo havia 20 minutos, e o daimyo só agora estava terminando seu discurso.
Essa era a definição dele de não dizer muita coisa. Ele observou todos os outros começarem a comer. Já satisfeito, Masahiko estava entediado. Tomou um gole de chá e observou os hábitos alimentares de todos. Existia o tipo misterioso, como o chefe do clã Aburami, o tipo cordial como o chefe do clã Akimishi, o tipo simples como Tobirama, e o tipo donzela graciosa, como Uchiha Izuna. PFFT. Masahiko cuspiu um gole de chá. Todos os chefes de clã o encararam com raiva. Já estavam irritados por serem observados enquanto comiam, e agora ele estava rindo deles? Não é nada, nada. Por favor, continue. Só me engasguei com o chá. Meia hora depois, todos estavam satisfeitos. Exceto o chefe do clã Akimishi. O chefe do clã Nara se levantou. Lord Daimyo, agradeço sua hospitalidade. Quais são as suas ordens para nós? Sem pressa, disse o Daimyo, fazendo um gesto na direção de Akimishi. Vamos esperar que Lord Akimishi termine. O salão voltou a ficar em silêncio, preenchido apenas pelo som do chefe do clã Akimishi mastigando. Passou-se mais meia hora. O rosto do Daimyo começou a escurecer um pouco. Está ficando tarde. Acho que vou começar. Lord Akimishi, por favor, continue. Tenho certeza de que todos vocês têm uma ideia do porquê de eu tê-los chamado aqui. Isso mesmo. Trata-se da questão dos Shinobi Guardiões. Minha proposta de 108 foi, talvez, impensada. Minha ideia original era de 12. No entanto, como você pode ver, além de mim, estão minha esposa e meus 3 filhos, que ainda não são maiores de idade. 12 é suficiente para me proteger sozinho, mas para protegê-los também, não basta. Portanto, desejo formar o Shinobi Guardião 36 para proteger a residência do Daimyo. Ao ouvir isso, Masahiko teve que disfarçar um sorriso. Sua ideia dos 108 havia causado impacto, só que não da maneira que ele pretendia. Ela havia despertado a ambição do Daimyo. Ele não se contentava mais com apenas 12, desta vez, pediu 36 de imediato. Os líderes dos clãs trocaram olhares. Tobirama se levantou. Lord Daimyo, é nosso dever enviar pessoas para proteger sua segurança. Uchiha Izuna, pela primeira vez sem se opor a ele, também se levantou e acrescentou. Há 15 clãs presentes, grandes e pequenos. Nesse caso, que cada clã envie uma pessoa. O clã Uchiha enviará 2. Isso dá 16, o que deve ser suficiente para proteger o Daimyo. Os Senju também podem enviar 2, acrescentou Tobirama. O Daimyo olhou esperançoso para os outros clãs, na esperança de que alguém se apresentasse. No entanto, nos estados combatentes, quando os Senju e os Uchiha concordavam em algo, ninguém ousava realmente se opor. O Daimyo suspirou. Comparado aos 12 Shinobi Guardiões, 17 pessoas já era mais satisfatório. E, Lord Hyuga, por favor, apresente-se. As pupilas de Tobirama se contraíram. Exatamente como ele pensava, Hyuga Tenjin entrou vindo de uma sala nos fundos. Ele vinha se perguntando por que os Hyuga não estavam envolvidos naquele incidente. Descobriu que eles já haviam sido comprados pelo Daimyo. Izuna zombou ao ver Tenjin. O ódio do Uchiha pelo Hyuga não havia diminuído nem um pouco. Hyuga Tenjin o ignorou e fez uma leve reverência ao Daimyo. Lord Daimyo, em resposta ao seu chamado, o clã Hyuga enviará 3 homens para proteger sua segurança. 3? A expressão de Tobirama mudou ligeiramente. Como aliado, o clã Hyuga não o havia consultado sobre essa decisão. Na verdade, Hyuga Tenjin também estava impotente. Décadas atrás, o clã Uchiha havia derrotado o clã Hyuga a ponto de quase os extinguir do status de grandes clãs. Agora, além de um ancião semi-aposentado, ele era o único shinobi de nível chefe de clã que lhes restava. Buscar a proteção do Daimyo foi um ato de desespero. Se não o fizessem, talvez nem conseguissem proteger seu próprio território em poucos anos. Isso elevou o total para 20 guardiões. Tanto os Senju quanto os Uchiha consideraram isso inapropriado. Felizmente, o chefe do clã Uzumaki se levantou naquele momento. O clã Uzumaki sofreu pesadas perdas na guerra contra Kaguya anos atrás e vem se recuperando em segredo desde então. Portanto, não participaremos deste assunto. Além dele, o chefe do clã Kurama também indicou que não pretendia enviar ninguém. Diante dessas desculpas óbvias, o Daimyo não tentou impedi-los. Em vez disso, disse, agradeço a todos pelo apoio. Assim, a Guarda Shinobi 18 está oficialmente estabelecida. Espero que retornem aos seus clãs e selecionem seus candidatos o mais breve possível. Enquanto isso, confiei minha segurança ao Lord Hyuga. Masahiko ficou muito satisfeito com esse resultado. Embora os 108 guardiões não tivessem sido definidos, aumentar o número de 12 para 18 provavelmente resultaria em um pagamento enorme. Com a poeira assentada, os representantes dos clãs recolheram-se aos seus aposentos para descansar, preparando-se para regressar aos seus clãs na manhã seguinte. Masahiko se despediu de Tobirama de forma simples, enquanto Tobirama parecia confuso. Tio-avô, o senhor não está mais pesquisando pergaminhos de selamento? Masahiko ficou ainda mais confuso. Eu já consegui. Eu não te disse? O rosto de Tobirama empalideceu. Quando você me disse? Bem, estou te avisando agora. Enfim, amanhã volto para casa com meu sobrinho mais velho. Provavelmente não te verei por alguns anos. Aliás, Tobirama, se você pesquisar algum ninjutsu novo, me avise. Seu tio-avô pode te dar algumas dicas. Lembre-se, seu tio-avô sabe de tudo. Tobirama. Capítulo 34, A Garota. No dia seguinte, após arrumar rapidamente seus pertences, Masahiko partiu de volta para o complexo do clã com o chefe do clã Uzumaki. Meu sobrinho mais velho, há algum jovem gênio no clã hoje em dia?
Quando eu voltar, estou pensando em encontrar algumas crianças para orientar, perguntou Masahiko no caminho. Tem alguns. Não os conheço muito bem. Quando voltarmos, vou reunir todas as crianças de 12 anos ou menos, e você pode escolher uma. Masahiko revirou os olhos. Junte tudo para eu escolher? Que isso, compras de supermercado. Basta pedir ao Jonin que recomende alguns. Quero aqueles com bom talento. A força atual deles não importa, contanto que dominem o básico. Após dizer isso, ele de repente se lembrou de algo. Por que meus pontos de testemunha para os Guardiões Shinobi 12 ainda não chegaram? Eles precisam ser oficialmente estabelecidos antes que eu receba os pontos? Espero que os clãs enviem seus membros em breve. Mas, não importa se demorar até o ano que vem. Após um dia inteiro de viagem, eles chegaram de volta ao complexo Uzumaki ao anoitecer, um lugar que Masahiko não via há 4 anos. 4 anos e o complexo ainda não mudou. Masahiko disse isso, mas nem ele mesmo acreditava, pois muitos prédios novos haviam surgido. Nos últimos anos, nosso clã tem se isolado. Nossa população quase dobrou, então tivemos que construir mais casas, explicou rapidamente o chefe do clã, percebendo a confusão de Masahiko. Masahiko assentiu com a cabeça, demonstrando compreensão. Ele olhou para a expressão preocupada do chefe do clã e disse, muito bem, vá em frente e comece a trabalhar. Você esteve na casa do daimyo por 4 ou 5 dias, deve ter muito trabalho acumulado. Estou apenas voltando para casa. Preciso que me mostre o caminho? O chefe do clã se despediu e foi embora. Masahiko caminhou sozinho em direção à casa a qual não retornava há 4 anos. Acenou com a cabeça para os membros do clã que cruzavam seu caminho, alguns familiares, outros não, avisando-os de seu retorno. Sua casa estava ainda mais arrumada do que ele esperava. Parecia que o chefe do clã havia providenciado para que pessoas a limpassem nos últimos anos. Após uma simples arrumação, Masahiko desabou na cama, sentindo uma sensação de relaxamento há muito perdida, tanto no corpo quanto na mente. Desde que descobri os pontos de testemunha, tenho estado constantemente ocupado. Será que realmente valeu a pena? Pelo que me lembro, há muitos eventos para testemunhar na história principal. Será que realmente valeu a pena ficar no complexo Senju todos esses anos? Agora que estava relaxado, Masahiko não pôde deixar de sentir que havia se concentrado demais na força, preso em uma busca frenética pelo poder. Com a minha força atual, além dos 2 deuses que aparecerão em breve, não há nada nos estados combatentes que possa ameaçar a minha vida. Nesse caso, vou diminuir o ritmo. Deixar a natureza seguir seu curso. Os pontos de testemunha que me pertencem serão meus. Nos próximos anos, ficarei no clã, treinarei alguns juniores e esperarei a fundação de Konoha. Acho que isso conta como aposentadoria? Com a mente tranquila, Masahiko finalmente sentiu o cansaço. Nem se preocupou com o jantar. Simplesmente tirou a roupa, fechou os olhos e caiu num sono profundo. Logo na manhã seguinte, Masahiko foi despertado sobressaltado pelo som da porta da frente abrindo e fechando. O que está acontecendo? Será que o chefe do clã veio me encontrar tão cedo? Não, este chakra está errado. Uma jovem de olhos cinza escuros entrou, carregando um pequeno balde de água e vários trapos. Ao ver Masahiko, a garota congelou por um segundo. Então ela jogou todo o balde de água nele. Perverter. Masahiko, encharcado e atordoado, observou a garota sair correndo pela porta. Ele esboçou um sorriso amargo e impotente. Eu estava dormindo nua. Você invadiu meu quarto. Como isso é minha culpa? Meia hora depois. O salão do chefe do clã. Vovô Masahiko. Eu não sabia que você tinha voltado. Me desculpe. Masahiko olhou para a garota, que se curvava repetidamente em sinal de desculpas, e ficou completamente perplexo. Está tudo bem, Nanako. O segundo tio não vai te culpar. Você pode ir, disse o chefe do clã, intervindo para quebrar o clima constrangedor. Após a saída da garota, Masahiko fixou seu olhar vazio no chefe do clã. Sua mente estava um turbilhão por conta dos acontecimentos da manhã. Nanako é órfã, explicou o chefe do clã simplesmente. Seu talento como ninja não é muito grande. Ela tem 11 anos e mal conseguiu se tornar genin. Então peço a ela que me ajude a limpar algumas casas, incluindo a sua. Um órfão, Masahiko suspirou. Nos estados combatentes, os verdadeiros órfãos eram raros. As guerras eram constantes e as baixas elevadas, mas para manter a força do clã, todos incentivavam tacitamente altas taxas de natalidade. Famílias como a de Hashirama, com 3 irmãos, ou a de Madara, com 5, além de seus tios e primos, significavam que as linhagens familiares diretas eram enormes. Mesmo que alguém morresse em batalha, era raro uma criança ficar completamente sozinha. O talento dela não é grande, então você a coloca para limpar? Masahiko ainda estava confuso. Órfãos podem ser raros, mas um clã tão grande quanto o Uzumaki deve ter alguns. Você cuida de todos eles assim? O chefe do clã esboçou um sorriso amargo. O tio dela era Kureto. Quanto aos pais, morreram juntos em batalha pouco depois de ela nascer. Ela morava com os avós, mas eles também faleceram há 2 anos. Kureto morreu pelo clã. Eu não quero ver sua linhagem acabar completamente, então, eu meio que a adotei. Masahiko assentiu com a cabeça, finalmente compreendendo o quadro completo. Entendo. Bom, para sua segunda filha, ela tem uma personalidade forte. Jogou um balde de água em mim. Mito não era assim. O chefe do clã sorriu amargamente. É da natureza dela. Tentei ensiná-la a ser mais gentil, mas... Masahiko balançou a cabeça. Isso é bom.
Como órfã, isso a ajudará a se proteger. Não se esqueça, acrescentou ele, quando tiver tempo, peça ao Jonin que me recomende algumas crianças talentosas e as envie para mim. Ele fez uma pausa, pensando em Kureto-kun, e acrescentou, e aquela garota Nanako. Adicione-a à lista. O rosto do chefe do clã iluminou-se. Obrigado. Deixo isso com você. Masahiko acenou com a mão enquanto saía pela porta. Acordado com um balde de água fria tão cedo. Vou voltar para tirar um cochilo. Ele voltou para casa arrastando os pés, apenas para descobrir que seus lençóis molhados já haviam sido lavados e pendurados para secar. E em sua cama, havia um lençol novo muito fofo. Masahiko ficou sem palavras. Em uma repetição perfeita da manhã, Nanako, com seus olhos cinza escuros, entrou carregando um pequeno balde e alguns trapos. Masahiko instintivamente se encolheu, mas Nanako rapidamente largou suas coisas e começou a se curvar e a se desculpar novamente. Tudo bem, tudo bem. Você já se desculpou com o chefe do clã. Eu te perdoo, disse Masahiko, acenando com a mão. Então, o que você está fazendo aqui? Vovô Masahiko, vim limpar sua casa, disse Nanako, pegando seus utensílios de limpeza. Está tudo bem. Já voltei. Consigo lidar com isso sozinho, respondeu Masahiko. Além disso, quando saí da casa do chefe do clã, acho que ele estava procurando por você. Ah, já vou, disse ela, virando-se e saindo correndo pela porta. Masahiko olhou para o lençol de estampa fofa e depois para os utensílios de limpeza que ela havia deixado para trás. Ele havia perdido completamente a vontade de voltar a dormir. Suspiro. Esquece a soneca. Hora de comer alguma coisa e fazer uma limpeza geral. Meus queridos lençóis, por favor, fiquem logo. Capítulo 35. A seleção. Meio-dia. Salão principal do chefe do clã. Masahiko estava diante de 11 crianças com o rosto sombrio. Ele acabará de secar os lençóis usando uma combinação de liberação de vento e liberação de fogo e estava prestes a tirar uma soneca quando o chefe do clã o chamou. Dessas crianças, além de Nanako, que Masahiko havia solicitado especificamente, as outras 10 foram recomendadas por vários jonin do clã. Eram 8 meninos e 2 meninas. O mais velho não tinha mais de 10 anos, e o mais novo tinha apenas 6. Ao ver a expressão de Masahiko, o chefe do clã perguntou, segundo tio, o senhor está insatisfeito com essas crianças? Masahiko voltou à realidade. Ao ver os rostos nervosos das crianças, especialmente o da menina mais nova, que parecia prestes a derramar algumas lágrimas, suavizou sua expressão. Não estou insatisfeito. Mas tenho meu próprio método de seleção, e 11 é um número um pouco maior do que o necessário. Vou eliminar alguns. O chefe do clã suspirou aliviado. Tudo bem. Testá-los é normal. Nesse caso, disse Masahiko, dirigindo-se às 11 crianças, amanhã haverá 3 provas. A primeira é um teste de aptidão física. Voltem e preparem-se. Encontrem-se no campo de treinamento 4 amanhã, na hora do dragão, das 7 horas às 9 horas. As crianças responderam e voltaram a se preparar, mas Nanako hesitou e ficou para trás. Vovô Masahiko, meu talento não é muito bom. Amanhã, está tudo bem. Não há problema em fazer o teste. Se você não for bom o suficiente, será eliminado amanhã. Volte e se prepare. Masahiko sorriu. Mostre-me o mesmo espírito que você tinha quando jogou aquele balde de água em mim. Nanako corou violentamente e saiu correndo do quarto. Segundo o tio, um teste de aptidão física não seria injusto para os mais jovens e para as 3 meninas? Perguntou o chefe do clã, em tom de dúvida depois que Nanako saiu. Masahiko revirou os olhos para ele. Eu sei o que estou fazendo. Vou voltar a dormir. Se alguém me perturbar desta vez, vou brigar com essa pessoa. No dia seguinte, na hora do dragão, Masahiko chegou ao campo de treinamento 4. As 11 crianças já estavam à espera. Muitos adultos e outras crianças também estavam reunidos para assistir. Tantas pessoas estão prestando atenção em mim por aceitar discípulos? Finalmente me tornei um ancião muito respeitado, pensou Masahiko, sentindo-se presunçoso. Mas à medida que se aproximava, seu rosto escureceu. Esse é o lendário Uzumaki Masahiko? Quando eu era criança, meus pais me disseram entregar essas crianças a ele. SHHH. Ele é o segundo tio do chefe do clã e o atual primeiro ancião. O teste começa, gritou Masahiko, assustando não só as 11 crianças, mas também os adultos que assistiam. Ao ver a área se acalmar, Masahiko assentiu com satisfação. Primeiro teste, aptidão física. Jutsu Clone das Sombras. Masahiko criou 11 clones. Meus clones irão supervisionar vocês fazendo flexões. Vocês devem usar toda a sua força e fazer o máximo que conseguirem. A multidão irrompeu em murmúrios. Tão pouco confiável quanto dizem os boatos. Essas crianças têm uma enorme diferença de idade, e ainda têm meninas. Como isso pode ser justo? Masahiko os ignorou. Observando as crianças fazerem flexões sob a supervisão de seus clones, ele assentiu com satisfação. No entanto, 2 minutos depois, Masahiko começou a sentir dor de cabeça. A menina mais nova, com apenas 6 anos de idade, desmaiou após fazer apenas 43 flexões e caiu em prantos. Masahiko coçou a cabeça e apressou-se a confortá-la. Um jovem casal saiu correndo da multidão, empurrou Masahiko para o lado e começou a consolar a menina. Provavelmente eram os pais dela. Cerca de 10 minutos depois, o menino de 10 anos que havia feito o maior número de flexões finalmente parou. Ele havia feito um total de 1.237. A menina também finalmente parou de chorar graças ao consolo dos pais. Masahiko examinou o grupo. Ao ver todas as crianças sentadas e ofegantes, assentiu levemente com a cabeça. Descansem por 1 hora.
Depois começaremos a segunda parte do teste de aptidão física. O jovem casal ergueu rapidamente o olhar. Tio Masahiko, nossa Iko ainda é jovem. Um teste de aptidão física. Antes que pudessem terminar, Masahiko interrompeu. A segunda parte do teste também consiste em flexões. A pontuação final depende de quantas flexões a mais vocês fizerem na segunda vez em comparação com a primeira. A multidão finalmente percebeu o que estava acontecendo. Era um teste de força de vontade. As crianças que mais se destacaram na primeira rodada ficaram arrependidas. Se soubessem, teriam se contido. Enquanto você descansa, continuou Masahiko, realizaremos o segundo teste. O segundo teste é de memória. Observem minhas mãos atentamente e memorizem a sequência de selos. Sua classificação será determinada pela rapidez com que conseguirem repetir a sequência corretamente. Tigre, lebre, cobra, cavalo, carneiro, pássaro, tigre, lebre, cobra, cavalo, carneiro, pássaro, tigre, lebre, cobra, cavalo, carneiro, pássaro, cão, rato. Jutsu de selamento. Método de selamento maligno. Em apenas 4 segundos, Masahiko formou 20 selos. Alguém memorizou? Perguntou Masahiko casualmente, preparando-se para demonstrar pela segunda vez. Sniff, sniff. Eu memorizei. Sniff. Vovô Masahiko respondeu a garotinha, ainda fungando. E de fato, embora a mão da menina não fosse muito rápida, ela conseguiu realizar os 20 selos com sucesso. Masahiko assentiu levemente. Não admira que alguém tenha recomendado uma criança tão jovem. Esse tipo de memória era raro. Vamos continuar. As outras crianças se recuperaram do choque. Foi somente na quarta demonstração que as outras começaram a repetir a sequência com sucesso. A última a responder foi Nanako, visivelmente vermelha. Diante daqueles irmãos e irmãs mais novos, verdadeiros gênios, ela se sentiu péssima. Muito bem, já se passou 1 hora. Sua energia deve ter se recuperado um pouco. Vamos terminar o primeiro teste. Masahiko enviou mais uma vez seus 11 clones para supervisionar as flexões. O vencedor foi um menino de 8 anos. Ele fez 670 na primeira vez e mais de 800 na segunda. Além dele, 3 pessoas tiveram pontuações negativas. O menino que ficou em primeiro lugar na primeira rodada e a menina de 6 anos, Iko. E mais uma, que naquele momento encarava Masahiko com os dentes cerrados, Nanako. Ela sentia que Masahiko estava se vingando do balde d'água, humilhando-a na frente de todos. Masahiko simplesmente sorria para tudo. A multidão estava agitada novamente. Os membros do clã Uzumaki que assistiam não tinham mais queixas sobre os 2 primeiros testes de Masahiko e agora discutiam qual seria o terceiro. O terceiro teste deveria ser de combate, certo? Mesmo com idades diferentes, o ninja precisa de habilidade em combate. Deveria ser controle de chakra. Deveria ser o básico 3 da academia. Masahiko ouviu a discussão e balançou levemente a cabeça. Aquelas pessoas jamais adivinhariam seus pensamentos. Terceiro teste, raciocínio lógico. São 5 perguntas no total. Quanto mais respostas corretas você tiver, maior será sua classificação. Questão 1. Você tem 2 baldes. Um contém 3 jin de água, o outro contém 5 jin. Com um suprimento ilimitado de água, como você mede exatamente 4 jin? Questão 2. Questão 5. Há 10 pássaros em uma árvore. Se você matar um com uma kunai, quantos restarão? Que diabos são essas coisas? Ao ver os rostos atônitos da multidão, Masahiko quase caiu na gargalhada. Eis os enigmas de raciocínio lógico que levam os alunos do ensino fundamental ao desespero. Capítulo 36. Ensino. O processo de seleção durou a manhã inteira. Masahiko olhou para as 3 crianças restantes à sua frente e assentiu levemente com a cabeça. Uzumaki Iko-chan, de 6 anos, tinha uma capacidade de aprendizado muito grande. Suas afinidades de chakra eram vento e fogo, perfeitas para aprender os vários ninjutsus de Masahiko. Uzumaki Kento-kun, de 8 anos, possuía uma perseverança muito superior à de seus colegas. Masahiko queria treiná-lo em taijutsu. Ele planejava garantir o direito de nomear o time desde cedo, transformando o futuro furacão de Konoha no furacão Uzumaki. Quanto à última, era Uzumaki Nanako-chan, de 11 anos. Masahiko não esperava que a aparentemente despreocupada Nanako respondesse corretamente a 4 dos 5 enigmas lógicos bizarros. Ela errou apenas o último, que era um quebra-cabeças. Masahiko decidiu ensiná-la Fuinjutsu. Em comparação com o ninjutsu, as artes de selamento exigiam um raciocínio muito mais lógico. Muito bem. Com isso, a primeira turma de formandos de Konoha, o time 1, está oficialmente formada. Masahiko bateu na própria palma da mão, sorrindo. Qual é a primeira turma de formandos, equipe 1? Perguntou Nanako-chan. Existe uma equipe 2? Perguntou Kento-kun. Sensei, o que é Konoha? Perguntou Iko-chan. Masahiko ignorou completamente as 3 perguntas. Você só precisa se lembrar de sua identidade como a primeira turma graduada de Konoha, o time 1. Você entenderá o resto mais tarde. Agora, é hora de te ensinar alguns ninjutsus poderosos. Ao ouvirem ninjutsu poderoso, as 3 crianças imediatamente deixaram de lado suas perguntas. Até Nanako parecia expectante. Primeiro, você precisa me dizer o que você já domina para que eu saiba o que ensinar. Eu só sei o básico 3 da academia, sussurrou Iko-chan, de 6 anos. Isso já é muito bom. Eu te ensino o resto, Masahiko assentiu. Ele riu por dentro, imaginando se Naruto morreria de vergonha ao saber que uma garotinha de 6 anos dominava o básico com o qual ele tinha dificuldades. Eu conheço os 3 jutsus básicos da academia e alguns jutsus básicos de liberação de relâmpago, gritou Kento-kun, de 8 anos, com um olhar muito orgulhoso. Muito bem.
Você é especialista em liberação de relâmpago. Entendi, Masahiko assentiu. Nanako-chan, e você? O rosto de Nanako ficou vermelho. Eu só conheço o básico 3 da academia. Masahiko deu uma risadinha discreta, mas não a provocou. Muito bem, então. Em seguida, vou ensinar a vocês uma técnica secreta. Masahiko olhou em volta, percebendo a expectativa em seus rostos, e continuou. Jutsu Shuriken. Ao ver a expressão das crianças se desfazer instantaneamente, Masahiko sorriu com um deleite travesso. Essa foi a sua primeira lição. Antes de ter uma base sólida, não fantasie sobre aprender ninjutsu de alto nível. Masahiko arrastou 3 alvos de Shuriken. Observe. Quando você atingir esse nível, eu lhe ensinarei outros jutsus. Enquanto falava, ele lançou 3 Shuriken simultaneamente. Tec, tec, tec. Todas as 3 acertaram o alvo. Além disso, ensinarei a cada um de vocês algo específico. Iko-chan, venha cá. Vocês duas comecem a praticar arremessos. Masahiko levou Iko para uma área aberta. Cobra, carneiro, macaco, javali, cavalo, tigre. Liberação de fogo, grande técnica da bola de fogo. Ao ver a surpresa no rosto de Iko, Masahiko reprimiu calmamente sua empolgação. Ainda não vou te ensinar o jutsu, vou te ensinar os selos de mão. Você ainda é jovem e não tem chakra suficiente. A grande bola de fogo tem 6 selos. Você precisa ser capaz de completá-los em 2 segundos. Volte e pratique. Iko-chan fez beicinho. Entendido, vovô Masahiko. A partir de agora podem me chamar de sensei. Muito bem, vão praticar Shuriken. Mandei o Kento-kun para cá. Sim, sensei, respondeu Iko em voz baixa e então chamou Kento. Kento-kun, sua perseverança é admirável. Há muitas áreas no taijutsu em que você pode melhorar. Todos os dias, além do treino de Shuriken, você deve praticar o treinamento de taijutsu autocontrole, disse Masahiko. Além disso, mais tarde, irei ao ferreiro para que ele faça alguns pesos para você. Entendido, sensei. Kento coçou a cabeça. Mas o que é uma autonomia? Uma chamada autorregra, ou restrição autoimposta. É quando você desafia uma dificuldade colocando deliberadamente uma algema em si mesmo. Você se encurrala criando uma regra só para você. Por causa dessa algema, você encarará o desafio com seriedade. E se falhar, você segue essa regra para se submeter a um treinamento rigoroso, permitindo-se melhorar constantemente, explicou Masahiko. Um grande ninja disse isso uma vez. Você deve se lembrar bem disso. Kento assentiu com a cabeça, parecendo entender, mas sem assimilar completamente. Entendido, sensei. Muito bem, voltem ao treino de Shuriken. Mandei a Nanako-chan para cá. 2 minutos depois, Nanako estava diante de Masahiko. Masahiko olhou para ela e sorriu. Não esperava que seu raciocínio lógico fosse tão bom. Você acertou 4 das 5 perguntas. Nanako deu um sorriso sem graça. As 4 primeiras perguntas eram todas sobre baldes e como medir água. Eu uso baldes todos os dias, então eu sabia as respostas. Então é por isso. O rosto de Masahiko escureceu. Ele sentiu um desejo repentino de devolver aquele aprendiz. Tudo bem. Não importa como você chegou às respostas. Já que agora você é meu aluno e não tem habilidade em ninjutsu, você aprenderá fuinjutsu comigo. Masahiko tirou um pergaminho de suas vestes. Isso cobre os princípios e fundamentos do jutsu de selamento do nosso clã. Volte e veja se consegue entender. Guarde isso por enquanto. Vá praticar o arremesso de Shuriken. Após instruir os 3 alunos um por um, Masahiko encontrou uma pedra e sentou-se, observando as crianças lançarem shurikens à distância. O campo de treinamento 4 não era só para os 4. Muitas outras crianças estavam treinando lá. Os 8 garotos que haviam sido eliminados pela manhã também estavam se esforçando nas proximidades, na esperança de que Masahiko mudasse de ideia. Além das crianças, vários Chunin e Jonin responsáveis pelo treinamento dos jovens do clã também observavam Masahiko ensinar seus 3 discípulos. No entanto, depois de assistirem por um longo tempo, eles basicamente não aprenderam nada com isso. Masahiko passou uma semana tranquila assim. O Shuriken Jutsu das 3 crianças estava ficando muito bom. Masahiko descobriu uma maneira de usá-los como alvos móveis, o que os manteria ocupados por mais algum tempo. Quanto ao treinamento individual deles, além de Kento-kun, que havia começado a se acostumar a usar as regras pessoais para treinar, os outros 2 não haviam progredido muito. Claro, aumentar a velocidade dos selos de mão e aprender fuinjutsu não eram coisas que davam resultados em pouco tempo, então Masahiko não estava desapontado. Masahiko pretendia continuar com essa vida tranquila, mas uma frase familiar interrompeu sua paz. Testemunhei e alterei significativamente uma história paralela do mundo de Naruto, os 12 Guardiões Shinobi. Recebi 5 mais 8 pontos de testemunha. Mudou significativamente? Não esperava conseguir os 40 pontos de testemunha desta vez. Masahiko verificou sua barra de status. Com o acúmulo dos últimos anos, ele agora tinha 65 pontos de testemunha. Chegou a hora de somar pontos e verificar a teoria que eu tinha em mente. Capítulo 37. Liberação de calor e liberação das trevas. Masahiko verificou sua janela de status. Nome, Uzumaki Masahiko. Idade, 27 anos. Nino, 304. Tai, 323. Jutsu, 3.614, mais 10, conversível. Nível básico 3 da academia, nível 10, máximo. Shuriken Jutsu, nível 10, máximo. Liberação da terra, nível 4. Liberação de vento, nível 5. Liberação de fogo, nível 3. Liberação de água, nível 2.
Liberação de relâmpago, nível 2. Liberação Yang, nível 5. Fuinjutsu, nível 6. Talento especial, percepção sensorial. Mineração, nível 6. Forjamento, nível 8. Avaliação geral, S. Pontos de testemunha, 65. Masahiko nutria uma dúvida há muito tempo. No nível 4 do estilo vento, ele já era capaz de dominar uma técnica suprema como Rasen Shuriken. Depois que o estilo vento atingiu o nível 5, seu controle sobre todos os jutsus de vento tornou-se tão natural quanto mover seus próprios membros. Ele não acreditava que houvesse algum jutsu de estilo vento que não pudesse aprender. Mas se o nível máximo fosse nível 10, ainda restariam 5 níveis. O que o aumento desses níveis fortaleceria? Masahiko analisou seu atributo Liberação de Vento e adicionou 19 pontos de testemunha a ele. Liberação de Vento, fusível pela metade. Nível 6, mais fusível pela metade. Masahiko olhou para a nova explicação na janela de status e soltou um longo suspiro. Então é mesmo um Kekkei Genkai? Masahiko pensou por um instante, e então seu rosto escureceu. Com qual atributo o elemento vento pode se fundir para criar um Kekkei Genkai? Embora Masahiko tivesse assistido a série, ele não tinha clareza sobre todas as combinações. Ele se lembrava de que água mais terra igual liberação de madeira. Mas mesmo que conseguisse fundir a liberação de madeira sem chakra yang suficiente, ele seria apenas mais um Capitão Yamato, não muito útil. Masahiko olhou novamente para a janela de status. Vento e terra? Liberação de lama? Muito pouco confiável. Vento e fogo? Parece razoável. O vento alimenta as chamas. Vento e relâmpago? Não há um lançamento rápido na trama? Vento e água? Parece ser liberação de gelo. Talvez valha a pena considerar. Após muita reflexão, Masahiko desistiu da água e escolheu o fogo. Pensando no futuro, lembrou-se de que vento, terra e fogo se fundiam na liberação de partículas do velho Tsuchikage. Essa habilidade sempre lhe parecerá incrivelmente impressionante em sua vida passada. Se tivesse a chance, definitivamente gostaria de trabalhar para alcançá-la. Rangendo os dentes, Masahiko investiu 37 pontos de testemunha em seu atributo fogo. Desjuntor de segurança, fusível meio. Nível 6. Ao ver a liberação de fogo se tornar fusível, Masahiko mal podia esperar. Ele fundiu a liberação de vento à liberação de fogo. Liberação de calor nível 6. Desmontável. Liberação de calor? Masahiko quase deu uma gargalhada. Não era esse o jutsu daquele herói da Vila da Areia. Yagura? Não. Pakura. Independentemente de a quem pertencesse, ele queria testar seu novo jutsu primeiro. Masahiko correu para o campo de treinamento 1. Sem formar nenhum selo, ele simplesmente o desejou, e várias pequenas bolas de fogo se materializaram ao seu redor. As bolas de fogo se moviam conforme sua vontade e podiam crescer ou diminuir de tamanho como ele desejasse. Masahiko sorriu. Vão, minhas pequenas bolas de fogo. As esferas dispararam para frente, atingindo o chão e levantando uma nuvem de poeira. Quando a poeira baixou, Masahiko olhou para as marcas no chão e assentiu com a cabeça. Esse poder não é muito diferente do Rasengan. Isso torna meus ataques muito mais versáteis. Além disso, Masahiko fez selos de mão. Liberação de calor, assassinato extremamente fumegante. Ao olhar para as bolas de fogo, até Masahiko sentiu um arrepio. Um jutsu que pode evaporar instantaneamente toda a umidade do corpo humano? É muito perigoso. Melhor usá-lo com moderação. Durante a meia hora seguinte, Masahiko testou minuciosamente o limite de sua nova linhagem sanguínea. Os resultados o satisfizeram bastante. Era um jutsu capaz tanto de ataque quanto de defesa. Ter várias pequenas bolas de fogo orbitando ao seu redor era muito conveniente quando combinado com taijutsu. Após o teste, Masahiko desmontou a fusão de liberação de calor. De repente teve uma ideia. Ele acabará de fundir vento em fogo. O que aconteceria se ele fundisse fogo em vento? Ele agiu imediatamente. O resultado foi uma enorme surpresa. Dark Release nível 6, desmontável, mais. Existe mesmo um segundo Kekkei Genkai. Liberação das trevas. O que é isso? Masahiko refletiu por um longo tempo antes de encontrar algo relacionado à liberação das trevas em algum canto de sua memória. O estilo das trevas apareceu apenas no filme de Naruto, A Vontade do Fogo. Foi usado pela vilã Iruko, causando muitos problemas para Naruto. Em sua memória, o estilo das trevas tinha a capacidade de absorver ninjutsu e liberar chamas azuis. Se não fosse por seu limite de absorção, era quase mais poderoso que o caminho preta do Rinnegan. Como usar isso? Masahiko ponderou. Felizmente, como a linhagem sanguínea havia sido fundida pelo sistema, os métodos de uso foram transmitidos diretamente para sua mente. Caso contrário, ele realmente teria que esperar sabe-se lá quanto tempo para perguntar a Iruko. Masahiko formou selos mais de 50 deles. Finalmente 2 marcas apareceram em suas mãos. Jutsu Clone das Sombras. Masahiko criou um clone e o fez formar um Rasengan. Liberação das Trevas, Mandíbula Inalante. Masahiko pressionou a marca em sua mão contra o Rasengan. O jutsu foi decomposto em chakra e absorvido por Masahiko. Masahiko sorriu satisfeito. O clone formou selos novamente. Liberação de fogo, técnica da grande bola de fogo. Liberação sombria, mandíbula inalante. As marcas em suas mãos emitirão uma poderosa força de sucção, absorvendo completamente a bola de fogo. Masahiko estendeu as mãos para a frente. Liberação das trevas, julgamento. Os 2 jutsus que ele acabará de absorver foram convertidos em chamas azul claras que dispararam de volta contra o clone.
Liberação da Terra. Parede ao estilo da Terra. O clone se defendeu rapidamente, mas as chamas atravessaram a parede instantaneamente e o atingiram. Masahiko assentiu. Bom poder. De repente sua boca se contraiu. A memória do clone retornou. Ele havia se machucado. Com uma rodada de pontuação, ele conquistou 2 Kekkei Genkai. Masahiko estava muito satisfeito com essa conquista. Tanto a liberação de calor quanto a liberação das trevas aprimoraram consideravelmente suas capacidades ofensivas. Quanto à defesa com o jutsu de substituição de Shuriken de nível divino, ele não precisava de mais nada por enquanto. Masahiko olhou para seus pontos de testemunha. Ele tinha 10 restantes. Cerrou os dentes e adicionou 9 pontos à liberação de relâmpago, preparando-se para desenvolver Chidori e Haikiri. Inicialmente, ele pensou que não precisaria do estilo relâmpago por um tempo. Mas, tendo acolhido 3 discípulos, e considerando que a principal afinidade de Kento-kun era o relâmpago, ele não poderia muito bem ficar sem nada para lhe ensinar mais tarde. Após uma série de melhorias, os atributos de Masahiko melhoraram bastante. Nome, Uzumaki Masahiko. Idade, 27 anos. Nino, 533. Tai, 323. Jutsu, 3.614, mais 10, conversível. Nível básico 3 da academia, nível 10, máximo. Shuriken Jutsu, nível 10, máximo. Liberação da Terra, nível 4. Liberação de Vento, fusível meio, nível 6. Desjuntor de segurança, fusível meio, nível 6. Liberação de água, nível 2, mais. Liberação de relâmpago, nível 4. Liberação Yang, nível 5. Fuinjutsu, nível 6. Talento especial, percepção sensorial. Mineração, nível 6. Forjamento, nível 8. Avaliação geral, S. Pontos de testemunha, 1. A avaliação geral é S? Masahiko exalou. Ele suspirou emocionado. Antes que eu percebesse, me tornei uma daquela pequena parcela de pessoas que se encontravam no ápice da Terra do Fogo. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.